passa por cima e ainda vive, né? Tem aquela história daquele Joseph Klimber, né? Você já viu? Ele faz sucesso, de repente perde o braço, faz sucesso, perde a perna, e assim ele vai até, e o ditado deles é: a vida é uma caixinha de surpresa, né? E a gente vai estar lendo Tiago, capítulo 1. A gente vai falar sobre provações, situações que acontecem na nossa vida. E é interessante que talvez você não esteja passando por um momento difícil, que Deus abençoe. Mas pode ser que você esteja passando, a vida é assim, às vezes a gente está numa calmaria, está tudo dando certo, de repente acontece alguma coisa e a gente se abala e de repente sai dela e depois vem outra. Essa é a vida de todo ser humano, né? É uma doença que aparece, é uma crise que vem, é um problema em família, e tudo isso, né, nos abala. Em determinado momento a gente treme até com relação às coisas que acontecem. E Tiago está falando, nesse primeiro capítulo, ele dá uma introdução sobre isso, e eu queria que a gente pudesse estar meditando. Nós vamos ler do versículo de 1 a 12, tá bom? Tiago, capítulo 1, de 1 a 12. Vamos orar? Pai Santo, quero agradecer ao Senhor por essa manhã. Obrigado pelas canções. O Senhor é o Rei que vem, e que o Senhor reine sobre a nossa vida, que a Tua palavra possa impactar a nossa vida, transformar a nossa vida. Que nessa manhã a gente seja tocado pelo Senhor. A Tua presença aqui faz toda a diferença. A Tua palavra lida nos ensina, nos edifica. Que o Senhor possa cuidar e falar aos nossos corações. A gente tenha a mente e o coração preparado para ouvir o Senhor. E se porventura entramos com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma situação difícil, que a gente saia aqui em paz, porque o Senhor é soberano e cuida de todas as coisas. Nós agradecemos pelo cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorifique na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a flor murcha e cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em os seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então a gente está falando e conversando um pouco sobre esse Tiago, né, que escreve esse livro que é tão importante. Como eu falei a semana passada, Tiago é como se fosse um médico que percebe o sintoma da doença, né, e depois ele dá o diagnóstico da doença, e depois ele dá o remédio, né, que cura. Você sai do livro de Tiago com uma receitinha, né, do que você tem que fazer, como você tem que agir, né, e esse é o autor desse livro, né, e ele escreve, ele fala aqui, a uma igreja que foi dispersa. A gente vê esse relato lá em Atos 8:1, não precisa abrir não, em que
há uma perseguição e a igreja se dispersa. E agora você imagina uma perseguição, né, dentro da sua vida, se você precisasse sair de Taubaté perseguido, uma perseguição severa, e você se dispersasse para vários locais, né? As pessoas geralmente vão aonde eles têm família, onde ele pode ser acolhido, né? E é essa a situação dessas pessoas, dessa igreja que sai, né, de uma perseguição severa em Jerusalém e vão procurando o seu caminho, procurando onde ficar, né? E é para esse grupo que Tiago olha, e a gente percebe que nessa introdução ele já fala sobre algo que eles já estavam passando. Uma provação severa, um momento difícil demais para eles, né? A gente sair fora do ambiente que a gente está acostumado, da nossa casa, do nosso lar, para um ambiente às vezes incerto, né? Isso causa muita preocupação. Então, esse Tiago, ele que escreve essa carta, não é um homem insensível, né? O que a gente percebe da vida de Tiago é que ele é um homem experimentado na fé. Ele é um homem que viveu muitas coisas. Assim como Pedro, como Paulo, né, como Timóteo, ele é um homem que tem autoridade para falar porque viveu uma vida de amor ao Senhor, né? E essa vida gerou, né, na vida de Tiago muitas coisas, e é isso que ele está querendo passar para essas pessoas, né? Então as pessoas não veem Tiago como um homem que fala algo que não viveu. Eles têm certeza que essa carta é escrita por uma pessoa que viveu muitas coisas, né? Essa é a questão. Então a identidade, ele começa como Tiago. E na Bíblia a gente tem 5 Tiagos, tá? Dos que podem ter escrito essa carta, só 2. É o Tiago, irmão de João, né, filho de Zebedeu, mas ele morreu no ano 44, morreu por Herodes, então ele não poderia ter escrito essa carta que foi escrita nos anos 70. Então, recai sobre todos os historiadores mais respeitados, eles identificam essa carta escrita por Tiago, o irmão do Senhor, irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, filho de José com Maria. Então, a identidade é importante, né? Ele se identifica como Tiago, e a vida e a história de Tiago tem uma ligação com Jesus muito forte, né? Desde a criação, né, do crescimento junto com o irmão perfeito, eu já falei sobre isso. E no começo e no caminhada de Jesus, Tiago e os irmãos dele não acreditavam que Jesus seria o Messias, né? Lá em João fala que nem os seus irmãos criam nele, né? Então, até a crucificação, Tiago não tem essa identificação de Jesus como Messias. Ele deve ter entristecido pelo que o irmão que morreu, né? Ele deveria achar meio loucura a mãe de Jesus olhar para ele como se fosse o Messias. Ele e os irmãos deles não tinham essa consideração, mas tem um momento crucial na vida de Tiago, em que ele tem um encontro com Jesus ressurreto. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 7. Nesse texto, Paulo está falando sobre a ressurreição de Jesus, né? E ele dá uma ênfase muito forte em que Jesus morreu, mas ressuscitou, porque dentro da igreja de Corinto as pessoas estavam negando a ressurreição, e aí ele fala que a ressurreição é algo real e verdadeiro, né? Então, aí ele fala que Jesus apareceu a muitas pessoas, apareceu a Cefas, aos 12, né? E aí no versículo 7 ele fala assim: depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Então, no momento, e talvez seja esse o momento crucial na vida de Tiago, o encontro com o irmão, né, que morreu na cruz e ressuscitou e aparece para ele. E esse encontro, ele é citado, mas ele não é relatado tudo o que aconteceu, né?
mas a gente percebe, assim como nós, como a gente tem um encontro pessoal com Jesus, quando a gente está na nossa caminhada e alguém fala do Senhor para nós, alguém prega o Evangelho para nós, e um momento crucial em que nós olhamos e falamos, em que a gente crê, né? E aí todas as coisas fazem sentido, passa a fazer sentido. E aí a gente pode pensar em Tiago, lembrando tudo que ele viveu com o Senhor. Os momentos em que ele duvidou, que ele debochou do próprio irmão, que ele se envergonhou do próprio irmão, que a Bíblia fala isso, que os irmãos dele se envergonhavam dele, falava para ele sair de perto deles e tudo. Mas nesse momento em que o Cristo se revela para ele, é um momento tão transformador. Transformador a ponto de o próprio Paulo identificar ele como irmão do Senhor. Está lá em Gálatas, não precisa abrir não, Gálatas 1:19, e Paulo fala assim, eu estive não com os apóstolos e tudo, e também estive com Tiago, o irmão do Senhor, né? Tiago também foi aquele que presidiu o primeiro concílio da igreja. A igreja tinha um problema, Paulo e Barnabé estavam pregando e eles falavam contra a circuncisão. A circuncisão não era necessária para os gentios. Por exemplo, se no concílio em Jerusalém é decretado que nós teríamos que ser circuncidados, hoje todos nós circuncidaríamos os nossos filhos, né? Mas lá Paulo e Barnabé batem o pé e falam, não, eles não precisam disso. A circuncisão verdadeira é do coração e tal, e eles defendem essa causa, e quem preside e dá o parecer final é Tiago. Então ele tinha uma relevância e tinha uma autoridade dentro da igreja de Jerusalém, e nesse momento acima até de Pedro, né? Ele toma frente e decreta, não, é isso mesmo, esses homens estão certos, não precisa circuncidar os gentios, eles precisam guardar algumas coisas que tem lá no conselho que ele dá para a igreja, em Atos capítulo, eu acho que é o capítulo 12 ou 13, e aí ele decreta e dá a direção para a igreja, né? Mas de todas essas coisas, voltando para o livro de Tiago, ele fala algo que se identifica na igreja. Ele não fala assim, eu sou o Tiago, o apóstolo, porque vi o Senhor. Ele não fala assim, eu sou o Tiago, o irmão do Senhor. Ele não fala, eu sou o Tiago, aquele que presidiu o concílio. Nada disso. Ele fala assim, eu sou o Tiago, servo de Deus. E isso é o segredo para a gente entender toda a carta. Como que nós nos colocamos diante do nosso Deus, né? A gente cantou aqui, Ele é o Rei que vem, né? E como eu me coloco diante desse Rei. Tiago entendeu muito bem isso, né? Eu sou o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Servo. Maria também fala assim, eis a serva do Senhor, né? Pedro se coloca como servo, Timóteo coloca como servo. Todos esses homens, eles se consideravam diante do Senhor como servos de Deus. Jesus fala assim, o maior entre vocês será aquele que mais serve. Se nós não perdemos esse significado, né, nós vamos agir errado como igreja. E a gente não vai saber como suportar as situações que nós vamos passar. Porque nós estamos debaixo de um rei que está dirigindo e coordenando todas as coisas que acontecem na nossa vida. Nada do que acontece na nossa vida está fora do controle de Deus. Se a gente não entender isso, a gente vai passar por problemas e a gente vai se revoltar com Deus. Então, quando ele fala assim, olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos, é um homem que viu e presenciou muitas perseguições, muitas coisas difíceis na igreja, inclusive a própria perseguição dele mesmo. Porque ele era judeu, né? E o judeu que se convertia a Cristo, que entendia que Jesus era o Messias, ele era perseguido tanto pelos judeus, que se revoltavam com ele, como também ele era perseguido pelos gentios de uma certa forma. Então esse povo que saiu disperso como sementes, né? A dispersão é como se fosse jogar semente em vários lugares, como estratégia de Deus, é tão
tão importante a gente entender isso, que aquele que é a boa semente, que cai em determinado terreno, o que ele faz? Ele brota, né? Então, quando Deus nos envia para algum lugar, mesmo que seja por motivo de perseguição, nós somos dispersos como sementes, né? E essa semente, ela tem que germinar. E a preocupação de Tiago é essa: vocês estão dispersos, vocês estão sofrendo, mas vocês foram colocados aí por um propósito muito maior do que o próprio entendimento de vocês. Na história, tem um historiador que se chama Eusébio, ele identifica Tiago como o joelho de camelo, porque a vida de oração dele, ajoelhado, né, era o que ficava marcado, o joelho de camelo. Não sei se você tem o costume de orar de joelhos, não como um motivo de aparecer, né? Mas como algo que é visível, né? Então, você olhava para Tiago, você percebia que ele era um homem de oração, né? Um homem em que a vida dele foi impactada pelo Senhor, e ele se entendia como servo, né? E ele fala no versículo 2, algo que é interessante para a gente pensar: os benefícios da aprovação. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria. Talvez a gente, se você for num hospital e orar com pessoas que estão sofrendo, que estão com doença, você não vai chegar aí alegre ali, né? Você vai entender a dor das pessoas. Mas a perspectiva que Tiago está querendo passar para essas pessoas é que a gente tem que olhar para as perseguições, para as dificuldades, para as provas que nós passamos, que Deus permite que a gente passe, de uma forma diferente. Não com desespero, né? Mas de uma forma diferente. Qual o propósito maior de Deus para tudo isso que está acontecendo comigo, né? O Tozer, ele tem uma frase que ele fala assim, que Deus não usa um homem sem primeiro quebrantá-lo. Deus não usa um homem sem primeiro quebrantá-lo. A gente pode perceber que na história dos homens de Deus, quando ele chama Moisés, por exemplo, Moisés tem uma vida muito difícil, né? Ele age de uma forma que não era agradável a Deus, e aí ele é perseguido pelos egípcios, ele sai, ele vai morar com o sogro por um tempo, e ali ele tem tempo de refletir. São 40 anos que ele foi treinado para ser um estadista, né, dentro da cultura egípcia. Depois ele ficou 40 anos no ostracismo, esquecido, e ele passa 40 anos na presença de Deus, agindo conforme a vontade de Deus. Assim diz a história. Então, Deus ele vai quebrantando e deixando a pessoa de uma forma a se humilhar diante da presença de Deus. E aí ele exalta. Esse é o nosso Deus, né? Então, uma igreja que, no caso aqui, está passando por vários problemas, por várias situações, né? Tiago sabia o preço que se paga por seguir a Cristo, né? E o que fazer quando a gente está cercado de problemas? Jesus, lá em João 16, ele fala assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus não mente para nós como cristãos. Quando a gente começa a seguir a Cristo, não é um mar de rosas, né? Também não é como um caminhão cair do avião e o trem passou por cima. Também não é assim, porque Deus está cuidando da gente. Mas o seguir a Cristo causa problemas. Pregar o Evangelho e amar o Senhor causa problemas. Perseguições injustas, é isso que acontece, né? Então, a busca por Cristo, ela tem muitos percalços nesse caminho, né? E aqui ele fala uma coisa: tendes motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Nós vamos passar, é uma afirmação, por várias provações. Cada um de nós.
O dia de amanhã Deus sabe. Mas nós vamos passar. Ele fala que vocês vão passar. Né? Esse passar é uma coisa assim, é certa. Tiago, como Jesus, ele não mente para os discípulos, não mente para a igreja, porque ele ama a igreja. O que ele está querendo que essa igreja enxergue as situações que eles vão passar de uma forma diferente. De uma forma a entender que Deus tem que ser glorificado em toda e qualquer situação, na minha vida e na sua vida. Amém? Você crê nisso? E ele fala assim, passar por várias provações, não é uma só não, tá? São várias situações que a gente vai passar, difícil, né? Então, olhar para as situações com a perspectiva correta, né? E ele fala assim, tende por motivo de toda alegria. Quando a gente está passando por momentos difíceis, geralmente vem no nosso coração murmuração, né? Amargura, ressentimento, não é assim que nós agimos? Automaticamente a gente age dessa forma, porque ninguém gosta de passar por problemas, nenhum de nós. Mas, e aí a gente pode murmurar, reclamar de Deus, né? Ô Deus, por que eu estou passando por isso? O Senhor não me ama? Né? Ficar amargurado, ficar ressentido, né? E às vezes a gente não vai contra Deus, a gente vai contra os irmãos, né? Porque contra Deus eu não vou lutar que eu vou perder, né? Mas contra os irmãos eu posso pôr a culpa nele, né? Geralmente nós fazemos isso. Mas se nós não olharmos com a perspectiva correta, nós vamos pecar. Eu lembro muito da vida de José. José é um exemplo para nós, né? Desde o começo, ele zeloso pelo pai, ele começa a falar para o pai que os irmãos estavam fazendo as coisas erradas, o pai começa a ter muita confiança nele, gostava, amava muito a Tiago. O erro de Jacó era amar mais a José do que os irmãos, né? E esse amor de Jacó por José gera ciúmes nos irmãos, e aí eles jogam ele num fosso, depois ele vende ele como escravo, depois ele é colocado na casa de um homem chamado Potifar, a mulher de Potifar se interessa por ele é injustiçado ali também, ele é colocado no presídio. Nesse presídio ele começa ele começa a prosperar, tudo que ele toca na mão dele prospera, porque ele faz com amor, faz por Deus. E ali nesse presídio, o padeiro e o copeiro têm sonhos, ele revela o sonho para eles. O copeiro volta para o faraó, que é perdoado, esquece de José, ele fica anos mais um pouco preso. Depois o faraó tem um sonho e aquele copeiro lembra de José e fala, tem um homem lá na cadeia que quando eu sonhei ele revelou para mim o correto, traga esse homem para mim. Tudo que acontece na vida de José, ele nunca reage com amargura, nem com murmuração, né? Nem com ressentimento. E ele pode falar para os irmãos, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. A vida de José é um exemplo para todos nós, de um homem que tem o olhar na perspectiva daquilo que Deus mostrou para ele, algo maior. Ele é mandado lá para o Egito porque depois ele salva toda a família dele de fome e de tudo. Um propósito muito maior, em que os irmãos não enxergaram, nem ele próprio, ele passou a ver mais para frente. Mas uma coisa que José tinha sempre no coração dele, o Senhor está comigo. Né? E é interessante que a Bíblia não mostra na vida de José um pecado. Nós sabemos que ele é pecador, mas a Bíblia não mostra, não fala, sabe, José pecou nisso. Né? Mas essa questão de olhar para o sofrimento, para a dor de uma forma diferente, também é estudada por muitas pessoas. Como enfrentar as adversidades. Tem um judeu chamado Viktor Frankl. Esse homem, ele é o criador de uma logoterapia, né? É um estudo em que ele fala se você tem que enfrentar suas adversidades de uma forma diferente. Ele escreveu um livro Em Busca do Sentido, né?
E esse livro, ele começa a relatar não algo que não aconteceu com ele, mas a vida própria dele. Ele foi preso, né, em 4 campos de concentração, inclusive Auschwitz. E ali ele perde o pai, o irmão e a mulher que ele amava, mortas durante a Segunda Guerra Mundial pela perseguição dos nazistas. E ele ficou mais de 3 anos preso. E ele saiu de lá com 25 quilos. 25 quilos. Essa semana eu conheci uma mulher que estava com 35 quilos, eu achei tão magrinha, né? Eu falei, nossa, 35 quilos é muito pouco, né? Quase, né? Desaparecendo. Dá para você estudar todo o esqueleto dela ali. E ela estava com os problemas, tudo, eu pude orar com ela. Mas 25 quilos. E ele escreve algo assim, ele fala assim, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. A liberdade que nós temos de escolher como agir em qualquer circunstância. Porque ele superou todos esses traumas, né, de uma forma, olhando tudo que ele passou de uma forma diferente. Senão ele não conseguiria viver. Você imagina, ele ia remoer tudo aquilo que ele sentiu, que ele passou. E o que Tiago está falando aqui, para esse povo, para essa carta, é o que nós temos como objetivo de vida. Qual o sentido da minha vida e da sua vida? O sentido da vida de Tiago era ser servo do Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele olhava essa perspectiva de Jesus como Salvador, aquele que resgata o pecador, como objetivo principal da vida dele, glorificar esse Deus, louvar esse Deus, viver a vida para esse Deus. Se a gente não entender isso, a gente vai passar por problemas sem entender que tem algo muito maior. Paulo fala assim, que a nossa leve e momentânea, né, tribulação, não são comparáveis àquilo que nós temos como promessa de Deus. Paulo olhava lá para frente, por isso que ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, e ele sempre se levantava e continuava no alvo, Cristo, 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 pregar o Senhor. E se o meu sentido de vida e o seu sentido de vida não for esse, o foco em Cristo, a gente vai sofrer muito, né? Então, algumas situações que nós temos que entender, né? Que também Deus, Ele nos prova. Ele não nos tenta, mas Ele nos prova. E a aprovação de Deus tem um objetivo de confirmação de fé. Fortalecer a nossa fé. Olha que ele fala assim, continuando, sabendo que a aprovação da vossa fé, a fé que está sendo provada, em quem eu creio, em quem eu tenho esperança, quem que domina a minha vida? Eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Eu tenho certeza que o Senhor está permitindo que eu passe por isso, por uma forma de moldar o meu caráter. Ele molda o nosso caráter através do sofrimento, das dificuldades, das provações. Ele vai me moldando o meu caráter. Você já imaginou a caminhada de Jesus? Ele vem, em determinado momento dos evangelhos, ele é exaltado, todo mundo está do lado dele, né? Louvando, e ele é o Messias, ele tudo, tal. Com o tempo as pessoas vão se dispersando, né? Tem um momento na multiplicação dos pães que ele vai pregando sobre ele é o pão da vida e tudo, e as pessoas vão saindo uma por uma, e no fim ficam os discípulos. E ele fala assim, onde foram os outros? Né? Vocês não querem ir também? Aí Pedro fala assim, não, Senhor, só tu tens a palavra da vida eterna. Né? E nesses 12 tinha um que era um traidor, né? Mas ali, o final da vida de Cristo é ficar praticamente sozinho, né? Até a cruz. Na cruz tinha algumas pessoas sofrendo, mas
a esperança deles estava se esvaindo, né? Até a ressurreição. E a gente já falou sobre isso, né? Então ele faz isso para confirmar nossa fé, para nos ensinar o valor da perseverança. Uma vez a fé uma vez confirmada produz perseverança. Persevera, né, no Senhor. Continua caminhando. Não desista. Não desista. A vida cristã, apesar de muitos percalços, de muitas provações, não tem nada melhor do que seguir a Cristo. Não tem nada melhor do que manter firme, confiante, né? Que talvez eu não enxergue aqui a saída daquilo que eu estou vivendo, mas eu vou enxergar lá na frente. Tudo é passageiro, que eterno é o nosso Deus, né? Que eterno é o nosso Deus. Então, aqui vem essa questão, né? E perseverar é como se você estivesse debaixo, né? Sob pressão, né? Então, essa pressão vem sobre a nossa vida, né? Mas nós suportamos, né? E aí fala assim, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem nada deficiente. Então, está vendo o motivo das situações que nós passamos, Deus permite, Ele vai nos moldando, até que a gente se pareça com Cristo, até que a nossa vida faça diferença na vida de outras pessoas, esteja relevância. Eu acho bem interessante isso. E Deus nunca perde o controle. 1 Coríntios 10, 13. Esse texto é muito bonito porque ele mostra essa questão que Paulo está falando, e Paulo sofreu muitas situações difíceis. E esse livramento, esse cuidado de Deus, Paulo sentiu, e ele escreve isso para a igreja. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que vocês possais suportar. Eu vejo isso muito como criar filho. Se você tem filho, você que não tem filho, que tenha, que é uma benção. Mas é tão assim, uma responsabilidade tão grande, tão difícil, porque às vezes a gente estraga o filho, se a gente não souber colocar ele em situações difíceis para que ele possa sair, né? Andar de bicicleta, por exemplo, você vai segurando a bicicleta e correndo atrás, né? De repente você solta, ele está andando sozinho. E a maior medo dele é estar sozinho, sem você segurar. E a maior felicidade dele é quando ele entende que ele está andando sozinho, sem você segurar, né? Parece interessante. Eu estava ensinando 2 filhos, um saiu já disparado, né? O outro, o mais velho, não vou falar o nome dele, nossa, é um medroso, eu vou cair. Calma. E aí, aquele teve mais trabalho, mas aprendeu. Foi uma bênção, né? Aí a gente segura e vai empurra, e quando ele vê que ele está andando sozinho, ele fica, né? Então, muito das coisas, por exemplo, medo de escuro, você já viu isso? A criança tem um medo de escuro, você vai saindo, aí você deixa uma luzinha acesa, até que aquela luz apaga e ele tem tranquilidade, porque ele não sabe, ele quando está no escuro, ele fica com medo. E nós ensinamos nossos filhos a enfrentar os medos de uma forma corajosa, de uma forma que ele cresça, porque senão ele vai ficar o resto da vida dependente, né? E a gente tem que criar ele para a independência, mas não a independência de nós, mas não a independência de Deus. Quando a gente ensina os nossos filhos, é para que eles sejam totalmente independentes, né? Mas dependentes de Deus. É o que João Batista fala, é necessário que ele cresça e eu diminua. E esse é a chave da gente criar filhos, é que eles se tornem independentes, mas nunca se tornem independentes de Deus. Ele sempre olha para o Senhor e tá. E é isso que Tiago está falando, essa questão
de que esse Deus está cuidando de todas essas coisas, né? Esse Deus está cuidando. E ele fala sobre essa questão do Deus que nos socorre. E ele fala de algo que nos ajuda nessa luta contra a provação, que é como eu entendo isso. Ele fala sobre sabedoria. E ele vem de 5 a 8, ele fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Sabedoria, ele não pede aqui, ele não está falando para pedir conhecimento, não. Ele pede para sabedoria. Sabedoria é algo que a gente sabe como agir através do conhecimento que nós temos. A gente cresce no conhecimento de Deus, cresce no conhecimento da palavra e age com sabedoria nos momentos certos. E fala o que é certo no momento certo, da forma certa. Então ele fala assim, para vocês suportar, peça para Deus sabedoria. E Deus não nega a sabedoria. Deus não nega. Lembra lá de Salomão, quando Deus falou para ele: o que você quer? Peça o que quiser que eu vou te dar. E aí Salomão falou: eu quero ser sábio para dirigir esse povo, né? E aí Deus fala: por que você não pediu riqueza, nem poder, nem nada? E você pediu sabedoria, muito boa coisa pediste, né? Mas eu vou te dar também riqueza, também outras coisas, né? E tem uma passagem de Salomão que eu acho muito interessante, é que tem duas mães com dois filhos pequenos. Uma delas, quando está dormindo, ela vai sobre o seu filho, o filho dela, e sufoca ele e morre. E essa mãe, ela acorda, vê que o filho está morto, ela pega o filho dela e troca com o filho de outra mulher que está ali. E quando a mulher acorda, vê que o filho está morto do lado dela, percebe que não é o filho dela, e aí ela reclama. E essas duas mulheres vão até o rei Salomão para que ele possa julgar o caso. Aí Salomão pega, vê que as duas mulheres, nenhuma admite que o filho não é dela, que está aquela discussão, e aí ele age com sabedoria. Ele fala assim: pega a criança viva, pega uma espada, corta a criança no meio e dá uma parte da criança para cada mãe. Uma das mães fica tranquila, não fala nada, mas a mãe verdadeira fala: não, não é dela, dá o filho para ela. Uma mãe de verdade, né? E aí Salomão fala: pode dar o filho para essa, que essa é a mãe verdadeira. Um momento parece até cruel, né? Eu acredito que Salomão não ia cortar a criança no meio, mas é uma maneira dele olhar e descobrir qual que era a mãe verdadeira. Sabedoria, ela ajuda a gente em todas as circunstâncias, de aconselhamento para pessoas, de falar com uma pessoa fora da igreja que não conhece o Senhor. Sabedoria. Ter sensibilidade para a dor das pessoas, isso é sabedoria. Saber como dirigir com as pessoas é sabedoria, né? Como agir, né? E aí ele fala assim: e peça com fé. Quantas vezes, nós estamos no final do ano, quantas vezes durante esse ano você pediu para Deus sabedoria? Pensa aí. Quantas vezes você fala: Senhor, estou passando por uma situação difícil, me dê sabedoria para resolver isso. Quantas vezes? E você tem que responder. Por que a gente não chega na presença de Deus e fala: Senhor, me dê sabedoria, como Salomão fez? E aqui está falando, ele dá. Tenha fé, creia, porque para ele importa que você seja sábio. É bom que você seja sábio, porque um sábio, ele é luz. Um sábio é sal. Um sábio sabe o que falar no momento certo, da forma certa. Não sei se você já conversou com uma pessoa que é sábia, e você conversa, ela te dá uma solução que você não conseguia encontrar de jeito nenhum, você pensou, não viu. Aí a pessoa fala: por que você não faz assim? Ah, por que eu não pensei nisso antes, né?
Por que eu não pensei nisso antes? Nós precisamos de sabedoria para viver a vida cristã. E nós temos que pedir a Deus que dá liberalmente. Ele não vai falar, não vou dar não. Né? Se é burro igual uma porta, você não vai entender. Não, Deus vai falar, olha, toma. Você vai ficar um pouquinho mais sábio. Um pouquinho mais, né? E você peça, ele fala, peça porém com fé e nada duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar que agita pelo vento, e ele dá uns exemplos tão bacanas, né? A onda vai e volta e não fica naquele marasmo ali, não resolve nada, não tem, né? Eu falei, não suponha o homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, né? Então ele fala assim, vocês têm que ter fé, têm que ter confiança que Deus vai fazer. Não duvida que Ele vai te ajudar, não duvida que Ele vai tocar na sua vida e fazer com que você entenda e faça da forma correta. Eu vou cuidar desse problema, que ninguém cuida, só o Senhor, né? E depois ele dá um exemplo de um rico e de um pobre, de um irmão rico e de um irmão pobre. E os dois, ele está querendo que entendam uma coisa, não é o dinheiro a solução. Não é a riqueza a solução. A solução é o Senhor. Ele, se Ele tiver que te ajudar financeiramente, Ele vai te ajudar. Mas a minha esperança é nele, não nas finanças. Fala, o irmão, porém, de condição humilde, glorifique na sua dignidade. Seja digno. Enfrenta as coisas com dignidade. Glorifica o Deus que vai cuidar desse problema seu. O rico na sua insignificância, por que ele está falando isso? Eu não posso achar que os meus problemas vão se resolver com dinheiro. Não é o dinheiro que resolve nada. É o Senhor. É Ele que... O problema é muito maior, às vezes, do que o dinheiro pode resolver. O problema é o coração do ser humano que tem que ser transformado na confiança do Senhor. Na confiança do Senhor. Conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro e são totalmente sem paz, triste, sem... Né? E ele fala, olha, se você tem essa... Ele fala assim, porque o rico passará como a erva, a flor da erva. Tudo nesse mundo é passageiro. Tudo nesse mundo é passageiro. Quando você morre, né, a sua riqueza fica para quem? Serviu para quê? O dinheiro é muito bom para a gente usar para a glória de Deus, para a obra de Deus, para as coisas de Deus. Nós temos que entender isso. Ah, é bom para dar conforto, é bom para... Deus não é contra isso. Deus é contra você depositar sua confiança nisso. Né? E no final ele fala, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Mais do que feliz, ele volta para aquele motivo lá, tem motivo de toda alegria, o passar de provações. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Mais do que feliz é o homem que consegue passar por esses caminhos com a perspectiva correta, olhando para o Senhor, e que se aproxima do Senhor a cada dia mais. Os homens mais santos que a gente pode ter e contar a história deles, eles são homens que sofreram muito, 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 mas que perseveraram, que não eram amargos, que não eram murmurantes, e que glorificavam a Deus em todos os momentos. Tem um livro que é o livro dos mártires. Se você quiser se envergonhar da sua vida, leia esse livro de vez em quando. Ele fala de um homem que foi para a fogueira, né? E ele caminhando para a fogueira, a esposa e a filha dele chorando, do lado dele, chamando por ele e tudo, e ele falou assim, eu estou indo para glorificar o meu Deus. Não chorem por mim.
né? E quando acender a fogueira, ele fala assim, mais fogo para que a glória de Deus seja maior. Né? É uma loucura para nós isso, né? Para a gente pensar nisso, é uma loucura. Mas ele tinha no foco dele que ele estava glorificando a Deus, mesmo nesse momento difícil. Mesmo nesse momento tão difícil. E ele fala assim, porque depois de vocês ter sido provado, receberá a coroa da vida. Algo que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. Você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua vontade, né? Então, quando a gente ama a Deus, nesse sentido do amor, de depositar a nossa esperança somente nele, né? Nós temos uma coroa da vida, algo que ninguém pode tirar, algo que ninguém pode pegar, é o Senhor, né? Então, primeira coisa que a gente pode tirar desse texto é entender a nossa condição de servo. A nossa condição, eu sou servo do Senhor. Quando eu canto assim, Ele é o Rei que vem, Ele é o Rei que vem, né? Eu estou olhando lá para frente, na vinda do meu Senhor, do meu Rei, né? E eu sou um servo, um simples servo, que me prostro diante dele, me prostro ante a ti, né? E agradeço ele até pelas provações, tendo motivo de toda alegria. Não é fácil, mas é o que Tiago dá como receita. Escreve num papelzinho assim, você lê, eu tenho que me alegrar, né? Aprender a dar graças em todas as coisas. Todas as coisas. Graças te dou, Senhor, pela igreja, graças te dou pela minha vida, graças te dou pelo que está acontecendo comigo. Estou falando para vocês que se amanhã eu der uma topada e arrancar a tampa do dedo e a minha unha roxar, eu vou ficar triste, né? Eu vou ficar triste. E talvez eu fale um palavrão que não deveria, né? Ou você dá uma topada e fala, glória a Deus, aleluia. Tem gente que fala assim, agora eu vou ficar uma semana sem trabalhar. Oh, glória. Não é isso, tá? Aprender a dar graças ao Senhor, a todas as coisas que Ele tem feito por nós. Pedir sabedoria com fé. Senhor, eu vou passar por várias coisas, eu sei, a Tua palavra está falando, olha, eu vou passar por várias provações. Não sei se é hoje, não sei se é amanhã, mas me dê sabedoria. Me dê sabedoria antecipada para que eu saiba como agir, na hora certa que eu saiba como lidar com essa situação, né? Para que eu não murmure contra o Senhor, para que eu não murmure contra a igreja, para que eu haja conforme a Tua vontade, né? E o final, tá? Que a gente confie na promessa de Deus. Quando ele fala assim, a aprovação receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu. E se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Você crê nisso? Então talvez você esteja passando por um momento difícil, pede a Deus, me dê sabedoria para aguentar a crise que eu estou passando essa semana, não está fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Semana que vem a gente tem um culto tão especial aqui com as crianças. Você está convidado, convide pessoas, amigos para vir, ver essas crianças, vão fazer uma peça muito bacana aqui. Queria que você convidasse pessoas para estar aqui com a gente. Tem tantas pessoas que precisam ouvir desse evangelho, e às vezes ouvindo da boca de uma criança, eles abrem o entendimento
Então, que a gente possa estar junto, celebrando, amém? Natal, Ano Novo, não sei se você vai passar com a gente aqui como igreja, estar junto. Eu quero pedir que você seja abençoado e que Deus dê muita sabedoria para você, para que nessas ocasiões de Natal e Ano Novo, que muitas pessoas estão amarguradas, sem sentido para a vida, passando por problemas, que você possa ter sabedoria de falar para eles que o Rei, o Senhor, reina. Amém? Pai querido, quero agradecer ao Senhor por essa manhã, pela Tua palavra. O Senhor conhece os nossos caminhos e o Senhor coloca diante de nós desafios que às vezes para nós parecem tão difíceis, mas como nós lemos na Tua palavra, o Senhor não dá provações que a gente não possa resistir, mas o objetivo do Senhor é que a gente cresça, que a gente dependa mais e mais do Senhor, a cada desafio, a cada dificuldade, que a nossa dependência do Senhor aumente, que o nosso amor pelo Senhor aumente, que a gente possa se colocar diante do Senhor, prostrado, como nós vamos cantar nessa canção, Deus. O Senhor é o Rei que já faz parte da nossa vida. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar?